manhã, que a graça e a paz do Senhor estejam com você, que nessa manhã está acompanhando esse culto que estamos fazendo, um pouco diferente de costume. Nós estamos aqui reunidos, um pequeno número de irmãos, para ministrar o louvor, para ministrar a palavra, para que possamos, como igreja, estar sendo alimentados pela palavra de Deus. E nesse momento eu quero convidar você a estar orando comigo, agradecendo a Deus por mais essa semana. Sabemos que cada um tem passado uma situação difícil dentro da sua casa aí, nessa pandemia que temos enfrentado, mas nós vamos clamar ao nosso Deus e não vamos cessar de clamá-lo, para que Ele possa vir ao nosso encontro e estar operando um milagre sobre as nações. Abaixe sua cabeça nesse momento e vamos orar. Senhor meu Deus e eterno Pai, nesse momento quero ser grato a Ti, Senhor, grato porque podemos passar mais uma semana, ó Deus, pelo ar que respiramos, ó Deus, pela vida. Obrigado, Senhor. Obrigado por aqueles, ó Deus, que estão nessa manhã, ó Deus, acompanhando essa celebração, esse culto, ó Deus. Pai, que o Senhor venha falar conosco através das canções, através da palavra ministrada aqui, ó Deus. Que o Senhor possa nos fortalecer, ó Pai. A Tua palavra diz que Tu sondas e conheces cada coração, ó Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, em cada lar nesse momento, possa, Senhor, entrar, ó Deus, e sondar, Senhor, o coração de cada um, Senhor, e tirar tudo aquilo, Senhor, que atrapalha de termos um relacionamento contigo, que atrapalha de dar uma verdadeira adoração a Ti, Senhor. É esse o meu clamor nessa manhã, por cada um, por cada família, Deus, em nome de Jesus. É isso que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus, amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou até mesmo no aplicativo através do seu celular. A palavra do Senhor vai dizer em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O que podemos fazer nesse momento em que temos passados? Confiar no Senhor, e Ele com certeza irá nos dar um direcionamento, irá nos dar um caminho a trilhar e passar por esse momento de turbulência qual temos enfrentado. E nessa manhã eu quero convidar você a cantar conosco essa canção, Aclame ao Senhor. As maravilhas de Teu amor. Consolo. Consolo. Força e refúgio ao Senhor. Força e refúgio ao Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou. Aclame ao Senhor.
possamos crer na promessa do nosso Deus que Ele tem para cada um de nós nessa manhã. E por isso, com a certeza daquelas promessas que o Senhor tem para nós, nós podemos descansar no Senhor. Quero ter um tempo de oração com você e aproveitar para apresentar a sua vida também. E que é muito bom que, já que a gente está em família, sentado no sofá, a gente junto assim, e eu espero que você tenha alguém do seu lado para orar junto com você, mas se você não tiver, não tem problema. Você pode crer que nós estamos juntos assim, mesmo pela transmissão, orando ao Senhor e apresentando a sua vida ao Senhor. Mas se você puder, lembre-se de orar por alguém, lembre-se de abençoar a vida de alguém, de colocar o nome de alguém diante de Deus nesse momento de oração que vamos ter, de apresentar nossa fé e nossa confiança no Senhor. Então esse é o tempo de orar pela sua vida, pela vida de alguém, pela vida da nossa igreja, que mais uma vez aqui está tudo vazio, só a gente que está aqui, mas que eu tenho certeza que está alcançando o seu coração e na sua casa, neste momento mesmo que você está assistindo. Então vamos orar. Feche seus olhos aí, pede para todo mundo parar um pouquinho, fechar os olhos. Enquanto eu oro aqui aí do seu celular, da sua televisão, ora aí com fé diante de Deus, colocando a sua vida de verdade diante do Senhor neste momento. Vamos orar. Deus bendito, que tempo bom que a gente pode buscar ao Senhor.
tempos de dificuldades, tempos de esperança também, tempos em que a gente está como que preso a essas situações e a gente gostaria de viver a nossa vida considerada normal. A gente gostaria de acertar um monte de coisas, um monte de situações na nossa vida. Mas foi bom que esse tempo deu para a gente repensar alguns valores, rever algumas coisas essenciais na nossa vida, lembrarmos como faz falta a gente poder ver as pessoas, mesmo que às vezes sejam pessoas completamente estranhas, mas ver alguém. Nós percebemos que aí está o seu amor, que o Senhor amou todas as pessoas, mesmo aquelas que a gente não conhece. E nós não fomos chamados para julgar as pessoas, mas para abençoá-las, no sentido de anunciar a Tua palavra, de anunciar a Tua salvação, de orar e interceder por elas. Nesse momento, ó Deus, em que estamos juntos assim, em espírito, na mesma unidade de fé, sendo o corpo de Cristo e buscando ao Senhor, eu quero pedir que o Senhor considere a oração de cada um desses meus irmãos que apresentam as suas vidas diante do Senhor. O Senhor sabe o que cada um está passando. Alguns estão aproveitando para descansar um pouco, tirar dessa euforia da rotina, da correria, do trânsito. Alguns estão preocupados que têm trabalhado muito mais. O Senhor conhece cada vida. Os problemas não esperaram, eles não pararam, eles continuaram com as nossas vidas. Alguns irmãos estão doentes, outros precisaram adiar os seus tratamentos. Muitos ainda estão com problemas financeiros. O Senhor conhece cada vida. Alguns ainda estão esperando a oportunidade de arrumar um emprego, de alcançar aquele cliente. Ó Deus, o Senhor conhece os corações. Por isso nós estamos orando ao Senhor e pedindo: venha, Deus, cuidar dessas vidas, desses irmãos que oram ao Senhor neste momento. Eu oro junto com eles, eu intercedo pela vida deles e eles se apresentam ao Senhor para que o Teu amor seja sobre eles, mas seja sobre a família deles também. O Senhor que pode nos ver e conhecer tudo que nós estamos passando, o Senhor que sabe tudo o que acontece conosco, em nome de Jesus, olha para a nossa família, nós amamos, e ainda que a gente também tenha dificuldades, que alguns tenham tido até dificuldades por causa dessa quarentena, de passar tanto tempo juntos, ó Deus, ministra sobre nós a Tua palavra, dá as Tuas consolações, nos permite ver a Tua alegria, que não é baseada nas circunstâncias, mas é baseada no Senhor, na Tua eternidade, na Tua glória. Ministra, ó Deus, o Teu amor e a Tua graça em cada coração, volta a dar ânimo, esperança, alegria, volta a ajudar a fazer novos planos, a alcançar outras ideias, outros ideais. E assim também olha para o nosso país, porque nós precisamos de muitas soluções. E quando a gente estava pensando que poderíamos nos engajar novamente e a gente poderia ter algum caminho um pouquinho melhor, economicamente falando, no nosso país, estamos agora acometidos com essa quarentena no mundo todo. Senhor Deus, só o Senhor para nos ajudar. Só o Senhor para ajudar a não faltar o pão em casa, a não faltar a alegria, a não faltar condições de pagar as contas. Ajudar a gente, ó Deus, aqui a manter a nossa administração na igreja, a cuidarmos das pessoas que estão doentes, a gente ter remédio, até poder comprar o álcool para manter a higiene em casa. Por isso clamamos ao Senhor e esperamos em Ti. Entregamos as coisas simples do nosso dia a dia, mas entregamos também ao Senhor essas questões muito complicadas da nossa vida. Entregamos nas Tuas mãos porque cremos e temos conhecido quem é o Senhor. Abençoa o Teu povo. Obrigado porque podemos orar juntos. Obrigado pelas famílias, pelos irmãos. Obrigado porque nós podemos aqui, com essa tecnologia, chegar na casa, na frente de cada um, e a gente pode compartilhar. Talvez seja no domingo certinho, talvez seja um outro tempo, mas em qualquer tempo, ó Deus, ouve o coração daquele que clama ao Senhor. Ouve o coração daquele que se entrega ao Senhor e confia ao Senhor. Oro por cada vida e os apresento ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós continuamos trabalhando na igreja, ainda que bem reduzido, mas nós continuamos servindo ao Senhor.
A gente tem feito algumas coisas novas, umas maneiras novas. Esses dias, inclusive, fiz uma live e a gente fez um experimento ali, um piloto, e muitos mandaram seus recadinhos. E eu quero agradecer muito, muito, porque foram recadinhos assim que me deram muito ânimo. Teve gente que agradeceu por estar na sua casa, então eu fiquei muito feliz. Eu recebi vários recadinhos dizendo que foi tudo muito bom, apesar dos problemas técnicos. Então foram momentos muito especiais que eu pude viver com vocês. Também durante a semana, mandando outros recados, a nossa equipe do Ministério de Serviço trabalhando bastante, trabalhando muito, muitas reuniões pelas redes sociais. Então quero agradecer a todo mundo porque o trabalho está sendo feito e a gente pode chegar até a sua casa, ou até aí o seu celular, o seu computador, para a gente poder ter esse tempo juntos, também por tudo isso que nós temos. E tudo isso vem dos recursos que os irmãos também oferecem voluntariamente, que são as suas contribuições, os seus dízimos e as suas ofertas. Se você quer contribuir conosco, você pode acessar boletim.ibesp.org.br e você vai entrar aí no que a gente chama aí de nosso aplicativo. Do ladinho direito ali, você vê que tem um botão chamado contribuições, ou contribuição, você clica ali e vai aparecer o número da nossa conta corrente para você fazer sua contribuição. E aí você pode participar conosco também do culto. E a gente vai cantar uma música, e se você quiser fazer agora, faça agora como uma oferta ao Senhor, que você pode também oferecer ao Senhor o seu dízimo, como nós fazemos aqui. As pessoas vêm aqui à frente e entregam. Então se você quiser fazer agora, entra aí, faz a sua transferência, faz uma contribuição grande, pequena, não tem problema. Nós entendemos que todos nós ofertamos ao Senhor o nosso dinheiro, o nosso recurso, o nosso tempo, os nossos dons, os nossos talentos, tudo ao Senhor. Então participe com a gente, ofereça também a sua oferta ao Senhor e cante conosco, louvando ao Senhor neste momento. Nós vamos cantar aquela canção que diz: levanta a tua voz e anuncia. Anuncia a mensagem de Deus, que é perdão, que é amor, que é cura, que é restauração. Então vamos cantar essa canção. Mais uma vez, vamos lá? Levanta
Oremos. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado porque estamos aqui entre irmãos, embora não fisicamente, mas todo mundo aí na sua casa, acompanhando o culto pela internet. Peço para que o Senhor nos abençoe todo mundo que fez a transferência. Senhor Deus, sei que nesse momento é importante ter dinheiro guardado, uma reserva de segurança, Senhor Deus, mas abençoe aqueles que têm um coração bom e decidiram ajudar a igreja, Senhor Deus. Abençoe também os administradores desse dinheiro, Senhor Deus, para que eles façam a tua obra, Senhor Deus, que é perfeita e agradável. Em nome de Jesus, amém. Quero estudar a palavra de Deus com você e dei um tema diferente para o estudo de hoje. Ele se chama O Inimigo, o Profeta e o Pão com Manteiga. Mas vou explicar para você por que a gente chama de pão com manteiga. A gente chama de pão com manteiga porque é uma atividade que a gente costuma ter de vez em quando aqui na nossa igreja, em que a gente se reúne para conversar, orar, saber como é que está, compartilhar as coisas boas, as coisas ruins, e a gente faz isso sentado na mesa, comendo alguma coisa. Eu digo para as pessoas que mesmo que você não tenha condições, você não precisa oferecer muito, um pão com manteiga já está bom demais. Se você puder fazer um cafezinho, um chazinho, está tudo bom. Mas todas as vezes que a gente se reuniu para fazer o pão com manteiga, sempre Deus deu muito mais. Então nosso pão com manteiga sempre foi reforçado. A única coisa que faltou no nosso pão com manteiga foi pão com manteiga. Já teve pizza, já teve massa, já teve muita coisa boa. Mas o mais importante é a nossa reunião, o nosso encontro que a gente faz de vez em quando. Por isso a gente brinca, vamos fazer um pão com manteiga? Vamos. Às vezes vamos na padaria, às vezes vamos na casa das pessoas, às vezes fazemos isso com um grupo mais fechado, às vezes fazemos isso com um grupo um pouco maior, mas por enquanto eles estão suspensos por causa dessa quarentena que nós estamos vivendo. Então eu quero tratar da história de um pão com manteiga bem diferente, que aconteceu, e que a gente vai ler esse texto lá no Antigo Testamento, no livro dos Reis, o segundo livro dos Reis. Então vou pedir que você acesse a sua Bíblia, seja de papel, seja digital, acesse aí o segundo livro dos Reis, e a gente vai ler a partir do versículo 8, capítulo 6, do versículo 8. E eu vou abrir aqui também para você acompanhar comigo. Segundo Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Tem uma história bem interessante sobre o povo de Israel, e nessa época Israel estava dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Então quando fala Israel, está falando daquela região do norte de Israel, que são 10 tribos. Quando fala a região do sul é Judá, são 2 tribos. Então diz assim o texto bíblico: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com os seus conselheiros, dizia: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel, dizendo: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo por lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isto enfureceu o rei da Síria, que convocando seus conselheiros lhes perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta, que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu.
Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho nem a cidade que procuram. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Então entraram na cidade e Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. Costumas matar prisioneiros que capturas com a tua espada e o teu arco? Manda-lhes servir comida e bebida e deixa que voltem ao seu senhor. Então preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Tinha faltado um pedacinho do versículo 23 aqui. Nós estamos vendo uma história bem interessante. E a história que conta lá no livro dos Reis fala bastante sobre esse profeta chamado Eliseu, que é aquele que continua o trabalho de Elias. É muito bonito ver a história de Elias, que deixa o seu ministério para Eliseu, que o chama, e ele segue com fé, larga tudo, oferece ao Senhor um sacrifício, vai despedir-se dos seus pais, tem todas as cerimônias, depois ele segue Elias. E Elias, com vários fatos inéditos e miraculosos, mostra para as pessoas que Deus estava com ele, que estava presente. Assim, quando Eliseu então sobe aos céus num redemoinho, Eliseu está lá para ver isso acontecer, e a promessa de Elias que se Eliseu visse isso acontecendo, ele receberia o dobro do espírito que Elias tinha. E assim Eliseu começa o trabalho. Havia 50 profetas vindos lá de Jericó que estavam vendo essa situação. E quando viram tudo isso que aconteceu, Eliseu rasga a sua capa, joga fora, pega a capa de Elias, volta, bate a capa de Elias no Rio Jordão, o rio se abre, e quando os profetas veem isso, já sabem e vão dizer uns aos outros: com certeza o Espírito de Deus também está agora com Eliseu. E Eliseu começa uma grande obra, e Eliseu começa a cuidar de pessoas. Ele vai cuidar da viúva, ele vai cuidar do filho de uma mulher que havia morrido. Ele tinha prometido esse filho para a mulher que já era velhinha, ela ficou grávida, teve o filho morreu, ela foi atrás, esse servo, esse homem de Deus foi até ela, ressuscitou esse filho dela, fez com que a viúva tivesse alimento. Essa viúva não tinha mais condições de pagar as suas dívidas, os seus filhos iam ser levados como escravos para pagar essa dívida. E o profeta Eliseu perguntou: o que você tem em casa? Eu só tenho lá umas bacias e um pouco de azeite. E ele fez aquele azeite se multiplicar tanto que encheu todas as vasilhas que ela conseguiu, as dela e outras emprestadas, e ela pôde vender o azeite, levantar recurso, pagar suas dívidas. E esse profeta abençoou vidas, ele estava presente e Deus estava com ele. E o que acontece é que uma outra vez o rei de Judá, esse rei de Judá procurou o profeta junto com o rei de Israel, mas Eliseu não gostava muito do rei de Israel, que é a parte norte, mas ele falou: por causa de Josafá, eu vou ouvir também você. E acho que aí deu certo, é o que a gente entende do texto bíblico, porque quando chegou esse momento aqui em que os arameus, chamados aqui do rei da Síria, o povo da Síria, veio até Israel para provocar uma guerra, para dominar espaços ali, o que aconteceu é que o profeta começou a avisar o rei de Israel. E avisando esse rei de Israel, ele começou a dizer então: olha, o rei lá da Síria, dos arameus, está vindo, vai ficar naquela região. E o rei então começava a evitar aquela região e fugia de todos os planejamentos e as estratégias criadas pelo rei dos arameus. E o rei dos arameus ficou confuso: não é possível, alguma coisa está acontecendo, tem algum espião aqui que está contando a nossa estratégia. Então ele reuniu os seus líderes e falou: qual de vocês que é o traidor aqui? Qual de vocês que está falando para o rei de Israel o que a gente está planejando? E aqui acontece esse fato incrível, em que eles reconhecem
Sabe o que é, ó rei? Tem um profeta lá em Israel. Tem um profeta lá que diz o que a gente está fazendo. Aquele profeta diz até o que você falou sozinho no seu quarto. Eles reconheceram que aquele profeta era um homem de Deus. E isso foi fantástico. E assim, toda aquela situação, até que o rei da Síria resolve invadir, e quando ele invade, esse profeta está lá para cuidar. E Deus manda esse profeta para tomar providências. Esse profeta então faz com que eles fiquem cegos, leva-os até diante do rei de Israel, e aí faz com que eles voltem a ver quando eles estão dentro da cidade de Samaria, a capital desse reino de Israel. Estão diante do rei, dos soldados, estão ali, agora acabou. Eles estão perdidos. Mas acontece essa situação também muito interessante, em que o profeta, com muita sabedoria, diz para o rei não matá-los, mas oferecer para eles um banquete, que aqui a gente chama de pão com manteiga. Então nós temos o inimigo que vem, nós temos um profeta que é um homem de Deus, e nós temos esse pão com manteiga, que são as providências de Deus para aquele tempo difícil. Mas eu quero ainda compartilhar um pouquinho mais detalhado algumas coisas para você pensar, considerando essa história toda. E eu queria que você não se esquecesse. Se você tiver como anotar, abre o seu celular, faça uma anotaçãozinha aí no texto bíblico, ou pegue um papel, uma caneta e anote uma coisa muito importante que eu vou dizer para você. O inimigo pode ser grande, mas o Senhor é maior. Aquele servo do homem de Deus, ele tinha esse receio. Quando ele saiu de manhã, que ele viu aquele monte de gente do exército, dos arameus, ele ficou com medo, falou, nós estamos perdidos, tem muita gente. E aí Elias pede que ele consiga ver o que ele não podia ver pelos olhos naturais. E quando ele vê o exército de Deus junto com o seu povo, mesmo que aquela ameaça fosse muito grande, o que Deus está fazendo era muito maior. Era algo sobrenatural, que os olhos dele naturais também não podiam ver. E às vezes nós precisamos exercer nossa fé, e é isso que eu quero dizer para você. Qual é o seu inimigo? O que tem atrapalhado a sua vida? E por que você parou de crer? Por que você tem crido tão pouco? Qualquer situação que se encontre na sua frente, ela não pode ser maior do que Deus. E o seu inimigo pode ser muito grande, mas o Senhor é maior. O seu inimigo pode ser muito grande, mas o Senhor é maior. Grave essas palavras. É o que a gente viu aqui nessa situação, e acho que muitas pessoas já pregaram sobre isso. Mas o que eu achei muito interessante é que o Senhor também fez abençoar o seu povo através desse homem de Deus. Até o povo inimigo sabia, há ali um homem de Deus, e o seu povo foi abençoado. E eu queria clamar para você, eu quero pedir que você pense sobre isso, para a gente pensar, todos nós. Nós precisamos ser homens e mulheres de Deus, em que as pessoas olhem para a gente e falem assim, há um homem de Deus, há uma mulher de Deus, há alguém ali que se relaciona tanto com Deus, que a gente pode ver Deus abençoar as nossas vidas através dessa pessoa. As pessoas procuravam o profeta, os reis procuravam o profeta, porque sabiam, se eu quero alcançar Deus, se eu quero falar com Deus, se eu quero conhecer alguma coisa a respeito de Deus, vamos procurar esse homem, porque ele é igual a nós, mas ele tem esse relacionamento, ele pode nos ensinar como fazer isso. E nós como cristãos precisamos lembrar lá do texto de 1 Pedro 2:9, que diz que nós somos sacerdócio real, nós somos sacerdotes do rei, para apresentar para o povo, existe um rei, existe um grande Deus, existe um Salvador, existe um Senhor que nos dirige, e a gente precisa apresentar isso, e a gente precisa apresentar para o povo esse Deus grande, e a gente precisa chamar esse povo para orar por eles, para que apresentemos esse povo ao Deus que pode todas as coisas. Nós como sacerdotes precisamos apresentar nossa família, os nossos amigos, as pessoas que a gente quer bem. Nós precisamos fazer esse papel de sacerdote. Nós somos sacerdócio real, esses são os cristãos, sacerdócio real. E aquele homem de Deus abençoou o seu povo, cuidou, e o seu nome era conhecido.
Talvez eu usei essa expressão, o seu nome, mas pelo menos a expressão homem de Deus, isso todos sabiam. Há um homem de Deus lá em Israel. Tem mais um detalhe que eu queria compartilhar com você. Como o respeito a essa autoridade que vinha de Deus era bastante grande. Você vê tanto no versículo 21 como no 23, que primeiro o rei de Israel pergunta: o que eu devo fazer? E quando o sacerdote diz o que deve fazer, então o rei obedece. O rei era a autoridade máxima, mas ele sabia: ali está um homem que fala em nome de Deus, ali está um homem que traz a palavra de Deus. E se você quer ser abençoado, ouça a palavra de Deus. Perceba a autoridade de Deus na nossa vida. E o quanto a gente precisa ser autoridade de Deus na vida das pessoas que estão conosco. O quanto a gente precisa obedecer às autoridades que Deus colocou nas nossas vidas, para a gente ser abençoado. Às vezes a gente fica pensando: eu queria ser abençoado, eu queria que Deus me cuidasse disso, mas há tantos ajustes que nós precisamos fazer. Pensa em quantas vezes Deus tem falado com você para você corrigir alguma coisa. Pensa em quantas vezes Deus tem dito para você o que você precisa fazer e você tem deixado de fazer. Quantas vezes Deus tem falado com você que você precisa orar, que você precisa conhecer a palavra de Deus. Quantas vezes Deus espera que você seja um sacerdote e você está encolhido num canto. Quantas vezes Deus espera que você seja abençoador, anuncie, promova, e você está acuado, quieto. Talvez a sua conduta seja exatamente o contrário. Em vez das pessoas pensarem assim: aqui há um homem de Deus, quando eles ficam sabendo que você se relaciona com Deus, eles dizem: você? Então você não é autoridade sobre essas pessoas, elas não têm como confiar em você. E eu fiquei impressionado como esse rei entendeu a grandeza da presença de Deus naquele homem, a ponto de ouvi-lo, de obedecê-lo. Então, você precisa ser autoridade, mas quando Deus mandar autoridade sobre você, escute essa autoridade de Deus sobre a sua vida. Eu tenho certeza que Deus me colocou nessa igreja também para abençoar a sua vida. E eu queria que muitas vezes você me escutasse. E eu não vou dizer aqui as questões mais pessoais, mas muitas vezes nós sentamos juntos, ali no gabinete, muitas vezes oramos juntos, muitas vezes eu mandei um recadinho para você. E eu queria dizer com todo amor: escute o seu pastor, seja abençoado. Escute os líderes espirituais que Deus tem colocado na sua vida, na sua família, perto de você, para que você seja abençoado. Quando o rei de Israel já tinha essa disposição no coração, Deus abençoou, Deus cuidou daquele povo. Então foram cuidados e abençoados, e até os inimigos. Um quarto ponto: o povo de Deus precisa estar sensível às oportunidades que Deus estabelece para a paz. A gente tem tido muitos conflitos. As questões políticas no Brasil têm nos dividido novamente, principalmente nas questões entre governador, as leis, tudo isso tem nos dividido mais uma vez. Mas eu queria pedir para você, em nome de Jesus, trabalhe pela paz e aproveite oportunidades. A quarentena, por exemplo, é uma oportunidade. A gente tem prejuízos, a gente tem perdas, mas eu preciso olhar como oportunidade. Quais oportunidades você tem para a paz? Aquele rei tinha todos os seus inimigos diante dele, estavam todos ali, e agora eles estavam sem força, eles estavam desarmados, eles já não tinham a sua formação, eles estavam rodeados pelos soldados de Israel, eles estavam entregues. Mas aquele sacerdote, com a sabedoria de Deus, viu ali uma oportunidade. Que oportunidades Deus tem dado para você promover paz? Nós pensamos assim, que nós somos de Cristo, e por sermos de Cristo, Cristo traz paz para o nosso coração. Ele veio resolver o problema do pecado, veio resolver o problema que nós tínhamos com Deus, veio tirar a gente da condenação, para que ainda que as circunstâncias do mundo continuem as mesmas, a gente tenha paz no coração. Agora eu sou de Cristo, tenho nova vida, a minha eternidade com Deus está garantida em Cristo Jesus, eu tenho fé nisso, eu vivo uma nova vida com Deus. Tudo isso traz paz para o nosso coração, e às vezes temos perdido oportunidades de ajustarmos com as pessoas, até com as pessoas que amamos. E eu quero pedir em nome de Jesus, veja as oportunidades que você tem para promover paz.
Esse sacerdote foi muito sábio, ele seguiu as orientações de Deus. O rei de Israel foi muito obediente a Deus e ao sacerdote, e ele teve a oportunidade. E quando o sacerdote diz, ofereça aos seus inimigos um banquete, eu acho que muita gente falou assim, que absurdo, onde já se viu? Você não falaria isso? Você não acharia um cúmulo a gente pegar o nosso inimigo e oferecer um banquete? Às vezes a gente não faz nem para a gente. Mas o rei de Israel obedeceu porque veio uma ordem de alguém que falava em nome de Deus, que estava abençoando, que estava levando no bom caminho de Deus. Então ele não questionou, ele não perguntou, e por mais que dentro dele tenha dado aquele revertério todo, tenha sido aquela revolta, ele não disse nada, mas ele obedeceu. E porque ele obedeceu, eles foram abençoados. O povo de Deus precisa estar sensível às oportunidades que Deus estabelece para a paz. Você perdeu alguma oportunidade essa semana? Você lembra de alguma que você perdeu? Eu queria orar com você e queria colocar diante de Deus a sua vida, para você consertar. Porque Deus vai dar mais oportunidades. E eu quero deixar aqui uma palavra para que a gente aproveite as oportunidades. De promover a paz, de levar o bom nome de Cristo, de exercermos esse sacerdócio com sabedoria. Olhe as oportunidades que Deus tem dado para você. Trabalhe por isso. Eu quero fazer uma conclusão. Há uma direção de Deus para a paz quando você crê nele, na sua direção, na sua autoridade e nas suas soluções. Então vou repetir para você entender bem. Há uma direção de Deus para a paz, ou seja, Deus quer levar e pode levar e vai levar você para a paz, quando você crê nele, na sua direção, na sua autoridade e nas suas soluções. Não acredite nas nossas próprias soluções, vamos acreditar nas soluções de Deus. Não acredite nos seus próprios caminhos, não acredite no homem, não acredite que uma coisa ou outra vai dar certo. Hoje à noite eu vou falar sobre o Apocalipse. Então o nosso próximo culto vai ser uma palavrinha sobre o Apocalipse. E eu quero justamente tratar como a gente tem desenvolvido nossa maneira de pensar e como os sistemas e o mundo têm colocado a gente nessa maneira mais passiva de crer nas próprias situações. E a gente está vendo aqui que Deus se mobilizou, Deus colocou um sacerdote, aquele homem foi com autoridade em nome de Deus, abençoou o seu povo, aquele rei obedeceu ao sacerdote, e por isso aquele povo foi abençoado, houve paz. E o último versículo que a gente leu é que aqueles soldados foram embora e não se levantaram mais contra Israel. Acabou a guerra. Acabou a guerra, irmãos. Talvez você precise chamar alguém para comer um pão com manteiga na sua casa. Talvez você precise comprar o pão com manteiga e falar assim, quero ir na sua casa, está aqui, vamos comer juntos. Promova a paz. E se você não pode fazer isso hoje, na nossa quarentena, indo na casa de alguém, aproveite essa oportunidade para ser criativo, faça de outras maneiras. Mas pensa no que a gente pode fazer para promover a paz. Pensa o que a gente pode fazer como sacerdócio de Deus. Olhe para as direções que Deus tem dado. Mas você precisa acreditar não no homem, não nas soluções, não nas circunstâncias, não na sua força, nem na sua fraqueza. Não é o que você pode, não é o que você não pode fazer. É o que Deus está determinando. E quando Deus disser, faça, e você vai ser abençoado. Eu estou muito feliz, porque apesar desses tempos tão difíceis, pessoas têm procurado, falam, pastor, como eu faço para contribuir lá na igreja? É um exemplo simples, mas importante para nós nesses tempos. Pessoas se dispondo a contribuir, pessoas que ligam e falam assim, pastor, como eu posso ajudar para a gente cuidar mais de pessoas? Pessoas que estão me ajudando a cuidar dos outros, ligando uns para os outros. Vejo o trabalho da nossa EB Kids, mandando lições para as nossas crianças e atividades para eles fazerem em casa, com seus pais, com a família. É esse cuidado, é oferecendo amor, trazendo paz, trazendo alegria. Há um sentido na vida, e esse sentido da vida está nas direções de Deus. Seja um excelente homem de Deus, seja uma excelente mulher de Deus. Vamos ser esse sacerdócio real do rei
desse nosso Salvador. E eu quero colocar tudo isso diante de Deus nessa oração. Eu queria que você pensasse então nas oportunidades que você perdeu. Eu queria que você pensasse como nós vamos resgatar essas oportunidades. Como nós vamos fazer para não perder as próximas oportunidades. Como nós vamos fazer para que Deus olhe para a gente então e a gente possa realmente se entregar ao Senhor e saber que Ele está conosco e que nós estamos exatamente nas direções de Deus. Queria convidar você a pensar comigo sobre isso e a orar de verdade, para que você seja um sacerdote de Deus, para que você caminhe nesses bons caminhos. E o seu inimigo vai insistir com você, ele vai estar aí do seu lado, ele vai te perturbar, seja um problema de saúde, seja um problema financeiro, seja um problema emocional. Muitas situações vão estar do seu lado como o seu inimigo. Mas eu quero pedir em nome de Jesus, que você não veja que essa guerra é sua, deixa Deus dirigir a sua vida. Entregue-se ao Senhor, confia nele nos bons caminhos que Ele tem. E quando a gente cantou aquele neto, cobre-me com tuas mãos, talvez seja essa maneira da gente olhar de um Deus que vem e nos cobre, e que a gente se sente seguro. Às vezes a gente tem deixado os problemas tomarem conta da gente. Eu quero dizer, se entrega mais para o Senhor. Deixa Deus conduzir a sua vida. Deixa Deus dirigir a sua vida. Deixa Deus preencher o seu coração com a alegria dEle. Porque a alegria de Deus não depende das circunstâncias. A alegria de Deus é baseada na eternidade de Deus, na glória de Deus, na graça de Deus. Enche o seu coração com essas coisas. Você está sendo abençoado agora, eu tenho certeza disso, porque a palavra de Deus é o que Deus fez e Ele continua fazendo. Eu quero que você sinta-se abençoado, que você enche o seu coração de fé, dizendo, eu vou mudar, eu não vou deixar isso continuar acontecendo comigo, eu não vou perder oportunidades, deixei de abençoar minha família, mas não vou deixar mais, deixei de proclamar a graça de Deus, mas não vou deixar mais. Tenho problemas, tenho intrigas, tenho confusões com as pessoas, mas eu quero resolver. Pense em caminhos, deixa Deus dirigir a sua vida, enche o seu coração de paz, e eu vou orar por você agora. Você se entrega ao Senhor nessa oração, fecha os seus olhos, aí na sua casa, no sofá, pede para o pessoal a se acalmar, pede para todo mundo fechar os olhos, mas pensa na sua vida com o Senhor agora. Pensa no seu coração diante de Deus, Ele sentado no trono dEle, de graça, de verdade, de amor. E você diante desse Deus, confiando plenamente em Deus e vendo esse Deus cuidar de você. Deus bendito, graças te dou por essa grande oportunidade que a gente tem de estudar a Tua Palavra e ver as Tuas grandezas sendo manifestadas de muitas maneiras. Especialmente naquele tempo na vida do Teu profeta Eliseu, que abençoou vidas, que cuidou de pessoas e que mostrou que o Senhor estava lá com o Teu amor e que não faltou a sabedoria do Senhor, os caminhos do Senhor, a autoridade do Senhor. E que quando homens grandes e pequenos obedeceram ao Senhor, a paz do Senhor reinou sobre eles. Ó Deus, dou graças a Ti, porque esta verdade que aconteceu naqueles tempos, ainda é verdade para acontecer nesses tempos. O Senhor não mudou, a Tua palavra não mudou, e nós estamos debaixo da Tua graça para viver isso plenamente e não só pontualmente. Então eu apresento a vida de cada um que está participando com a gente, e nesse exato momento em que eles estão assistindo, nesse exato momento em que eles se apresentam ao Senhor, que o Senhor os acolha, que a Tua mão poderosa os cubra, e eles sintam a Tua presença, e sintam, ó Deus, que a Tua paz chegou aos seus corações, e sintam, ó Deus, que o Teu amor transborda das suas vidas, e sinta que há providências do Senhor, e que eles podem obedecer com fé, cheios de esperança, e não precisam ter medo, e assim o Senhor os abençoe, e que creiam, ó Deus, na Tua pessoa, que creiam na Tua palavra, que creiam na Tua história, que creiam no Teu poder, que creiam na Tua autoridade, e todas estas coisas encham os seus corações. Oro por eles, que a Tua graça seja bem presente, e que nesta semana ainda
haja oportunidades boas para promoverem a paz, para levarem o nome de Cristo Jesus, para se tornarem homens e mulheres de Deus, abençoadores, que promovam a paz nas suas famílias, que promovam a paz nos seus relacionamentos, que levem a paz pelas redes sociais, mas que o bom nome de Cristo apareça a partir da vida de cada um deles. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Eu oro junto com eles e os apresento ao Senhor, para que a tua bênção seja sobre eles, sobre as suas famílias. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você possa descansar no Senhor, que você possa ter um bom domingo, um bom dia em nome de Jesus. Amém.